Boa noite. O TN já está no ar. Vamos então aos destaques da edição de hoje. Estudante de Direito é preso após tentativa de assalto em Vitória. O alvo era uma instituição que ajuda pessoas que fazem tratamento de câncer. Condenado por matar cabeleireira é preso junto com outras 2 pessoas. O trio estava com drogas e medicamento para impotência sexual. A violência contra animais em todo o estado. Em Guarapari, cães tiveram o rabo cortado com facão. E uma boa notícia para quem está com as contas atrasadas. Começou a ser liberado hoje o dinheiro do FGTS. Tudo isso e muito mais agora no TN2. A polícia identificou o suspeito de invadir uma instituição de caridade na Avenida Marechal Campos, em Vitória. É um ex-estudante de direito viciado em drogas que usou uma arma falsa e uma bicicleta compartilhada para tentar roubar o valor que devia a traficantes. Everton da Silva Bernardo, de 31 anos, é ex-estudante de Direito e chegou a estagiar no Tribunal de Justiça do Estado. Segundo a polícia, ele também é usuário de drogas e passou toda a madrugada usando crack no bairro Itararé, em Vitória. Ele confessa o crime e diz que ele precisava de praticar um roubo para adquirir uma quantia de R$200, quantia que ele estaria devendo a traficantes de Itararé por ter pegado fiado drogas, das quais ele fez uso durante toda a madrugada. Segundo ele, os traficantes deram um prazo de até 9 horas da manhã, ele conseguia essa quantia em dinheiro ou em celulares. Para conseguir o dinheiro, Everton usou uma arma falsa emprestada por traficantes do bairro. Ele ainda utilizou uma bicicleta compartilhada para chegar até o local. A tentativa de assalto aconteceu aqui nesta associação que ajuda crianças com câncer e fica bem próximo a uma delegacia da Polícia Civil. Um policial que chegava para trabalhar viu a ação suspeita e veio ver do que se tratava. Foi aí que o suspeito tentou fugir. Ele foi em direção ao Morro do Bonfim, onde foi capturado pelos policiais. Ele resiste à voz de prisão, consegue empreender fuga de um policial da delegacia de roubo a bancos, que também percebe a situação, e ambos perseguem o Everton na fuga. Pula vários muros e entra em várias residências, mas os policiais fazem o cerco e conseguem prendê-lo. No momento da ação, 22 pessoas estavam na instituição, o que gerou um certo pânico, mas ninguém ficou ferido e nada foi roubado. O homem que desistiu do curso de Direito em janeiro deste ano já possui 5 passagens pela polícia. Então a gente vê como a droga destrói um ser humano e até onde a droga leva o ser humano. Pois é, né? O suspeito foi autuado por tentativa de roubo e resistência e já foi para o presídio. Susto no aeroporto de Vitória. Uma aeronave atingiu uma capivara no momento da decolagem. A repórter Keila Lopes está lá no local, tem mais informações ao vivo para a gente. Conta essa história direito, Keila. Alguém ficou ferido? Como é que foi esse incidente? Boa noite. Olá, Luciano. Boa noite para você, boa noite a todos. Ninguém ficou ferido neste incidente. A única alteração é que o voo que deveria pousar em Congonhas pousou em Guarulhos. Tudo aconteceu, segundo a companhia aérea, no momento em que a aeronave ia decolar aqui na nova pista do aeroporto de Vitória e o trem de pouso acabou por colidir com a capivara que estava na pista. O animal morreu com o impacto. A Infraero disse em nota que uma empresa especializada atua aqui no aeroporto para inibir a movimentação de animais na pista e que este incidente ocorrido durante a decolagem aqui no aeroporto de Vitória na noite de ontem, por volta de 9 horas da noite, está sendo apurado. Luciano, volto com você. Ok, obrigado, Keila. A gente muda de assunto agora para falar das declarações polêmicas feitas pelo deputado estadual Capitão Assunção, do PSL. A Corregedoria da Assembleia Legislativa vai apurar se houve quebra de decoro por parte do deputado. Em nota, a Assembleia disse que respeita a liberdade de expressão dos parlamentares.
mas que está atenta ao cumprimento das leis federais e estaduais e também ao que determina o regimento da Casa. A Ordem dos Advogados do Brasil emitiu uma nota de repúdio. Afirma que não há dúvidas de que a, entre aspas, estarrecedora fala do parlamentar estimula a prática da justiça com as próprias mãos. Diz ainda que não se deve perder de vista que em um Estado democrático o combate à violência pertence ao Estado por meio de seus agentes. E nós ouvimos um especialista que explica por que essas declarações podem ser classificadas como crime. Vamos ver. Nessa investigação será analisada se o parlamentar agiu de acordo no limite da imunidade ou não. Porque a imunidade, como qualquer direito, não pode ser absoluto. Uma pessoa não pode utilizar de um direito, de uma prerrogativa para cometer abusos. E dentro de um juízo jurídico-político, poderá aplicar as sanções de advertência, censura, suspensão do mandato por até 30 dias e também, se entender o caso, uma pena mais grave de perda do mandato. Existe um tipo, um crime trazido pelo Código Penal que é chamada incitação ao crime, incitação pública ao crime. Então, o que se está discutindo é que o deputado, ao sugerir uma premiação de R$10 mil, caso alguém venha retirar a vida do suposto autor do homicídio, ele estaria premiando. Então, isso seria um incentivo à prática de homicídio. O homem condenado por asfixiar uma cabeleireira há 4 anos foi parar na cadeia mais uma vez. Ele é acusado de tráfico de drogas. Outras 2 pessoas também foram detidas. E detalhe, o grupo estava com medicamentos para impotência sexual. Anderson de Castro, Patrick Christopher e Kleber Souza do Nascimento foram presos com 2 armas, uma delas de uso restrito da polícia, além de munições, balança de precisão, entorpecente e medicamentos. A operação foi deflagrada com o objetivo de desarticular uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas que atua nessa região de Santo Antônio, município de Vitória. Os policiais se deslocaram até a residência de Anderson e encontraram em sua casa essa quantidade de munições e essas 2 armas de fogo. Após alguns minutos, Patrick chegou na residência e foi também abordado pelos policiais e nós constatamos que ele estava portando medicamentos de controle especial. Esse medicamento ele é proibido? Ele é proibido. A venda dele sem receita médica é proibida. A polícia iniciou as investigações no bairro Santo Antônio, em Vitória, depois de denúncias anônimas. O trio utilizava um carro para realizar o transporte de drogas. Depois de realizar as prisões de Anderson e Patrick e colher as primeiras informações, a polícia foi atrás do carro que eles usavam. Chegando próximo ao veículo, viram que Kleber era quem tinha a chave. O veículo é este daqui e foi aí que eles realizaram a prisão do terceiro envolvido. O carro de luxo é totalmente modificado. O fundo é cortado e apenas o vidro do motorista funciona. Tudo para criar espaços e fazer esconderijos para os entorpecentes. Nós recebemos a informação da Polícia Militar que esse veículo é completamente modificado justamente com esse interesse, para armazenar entorpecentes e frustrar uma eventual ação policial. Graças aos cães que nós conseguimos constatar a presença de entorpecente nesse veículo. Em 2015, Patrick, ainda menor de idade, matou a namorada asfixiada e foi condenado a cumprir medida socioeducativa. Ele foi liberado em 2017. Kleber também já tinha passagem pela polícia por posse ilegal de arma. A investigação continua para que nós possamos identificar e responsabilizar qualquer outro indivíduo que esteja atuando junto a esses indivíduos no bairro Santo Antônio. Os 3 foram autuados e encaminhados ao presídio. A gente faz um rápido intervalo. Na volta, você vai ver que começou hoje a liberação do dinheiro do FGTS. Agora você vê imagens ao vivo do trânsito na Avenida Dante Michelini, na Praia de Camburi. A gente volta rapidinho. Um carro ficou com o para-brisa destruído após uma jovem atirar lajotas no veículo. O dono do carro e a mulher foram parar na delegacia. Vandalismo. Cenas como essa de lixeiras quebradas, jogadas no chão, infelizmente são comuns no centro de Vitória. Situação que deixa os moradores indignados. O que eu acho é uma falta de respeito, né? De todo tamanho, não tem como explicar essa falta de respeito e tem que tomar uma providência, né? Para que alguém venha resolver, né? Para que não continue. A gente luta tanto por uma revitalização de todos os moradores do centro
querem essa revitalização e vê uma situação dessa aqui, desanima o morador, né? É um patrimônio de todos nós e vê um maluco, né? Quebra tudo, aí quem tem que pagar somos nós. Geralmente a depredação acontece na madrugada e quando amanhece o dia, os moradores se deparam com a destruição. Câmeras de um comerciante aqui do centro flagraram a ação deste homem de camisa clara. Ele usa pedras para quebrar uma lixeira e a derruba no chão. Depois segue em direção a outra e arranca. Transtornado, ele ainda atira um objeto em uma escadaria, derruba o material de uma obra e quebra tijolos. Uma cena triste de verdadeiro desrespeito ao patrimônio público. Os gastos da administração pública para repor objetos depredados são maiores do que a gente pensa. Por ano, em média, a prefeitura gasta cerca de R$200 mil para o conserto de lixeiras, tampas de bueiros, alambrados de praças, entre outros. Poderia estar sendo investido em infraestrutura, né, na educação, na saúde. Infelizmente, a gente está retirando da população para estar repondo esses patrimônios, né, que são depredados. Agora, a pergunta que não quer calar é quem paga essa conta. A população paga com isso, com certeza, através dos impostos, né, porque a gente poderia estar trabalhando em outras situações e a gente pede, né, à população que colabore com a gente através de denúncia, com a Polícia Militar ou através de 181. Depredar patrimônio público é crime, que prevê multa e até mesmo detenção de até 3 anos. Mas a prisão do autor só pode ser feita em flagrante. Por isso, é muito importante que quem flagrar este tipo de ação denuncie imediatamente à polícia. Muito bem, você acabou de ver o VT que foi exibido, né, sobre quebra-quebra de lixeiras. Então, fica aí o alerta, né? Com certeza. Você vai ver agora imagens impressionantes de uma tentativa de assassinato em Ibatiba, no sul do estado. As pessoas estavam conversando na calçada e a criança de 2 anos brincando no chão. De repente, o bandido chega na garupa de uma moto, desce e atira em direção às vítimas. Apesar de tão perto, o atirador erra os tiros. A maioria acerta o poste. Depois, ele sobe na moto e foge. O homem contou à polícia que reconheceu a moto e sabe a quem ela pertence, mas não confirma se o dono estava pilotando. Ele também informou que foi alertado que tinham encomendado a morte dele por R$8 mil. O caso já está sendo investigado, mas a polícia pede ajuda para localizar os suspeitos. Então ligue 181 se você tiver informações. O professor que atirou e matou em um cachorro no norte do estado foi ouvido pela CPI dos maus tratos aos animais e negou o crime. Em Guarapari, mais um caso de violência contra cães está sendo investigado. Vamos ver. As fotos são fortes. Mostram um cachorro com o rabo amputado. Um homem foi flagrado com um facão cortando o membro de mais 2 filhotes. O caso aconteceu no bairro Enseada-Ju, em Guarapari. A prática é proibida até para profissionais da área da saúde. Após o flagrante, os animais foram resgatados. A CPI dos maus-tratos contra os animais já acionou a Polícia Civil de Guarapari para investigar o caso. Esse é mais um episódio de maus-tratos contra os animais. E os números impressionam. Desde o início deste ano, só aqui no Tribuna Notícias, nós já mostramos mais de 15 casos de animais mortos ou vítimas de violência. No mês passado, um cachorro foi morto a tiros em São Mateus, norte do estado. O acusado do crime é um professor universitário da UFES. Ele foi ouvido ontem pela CPI dos maus-tratos aos animais e nega o crime. A sessão aconteceu na Câmara dos Vereadores do município. Além do acusado, a tutora do animal também prestou depoimento. A deputada Janete de Sá, presidente da comissão, também esteve na sessão. Para ela, ficou claro que o professor é quem atira contra o animal. Ele negou, de forma muito frio o depoimento dele, ele negou as acusações, mas nós temos evidências claras de que ele é o autor dos disparos. Foi uma arma de pressão, de chumbinho, espingarda, de chumbinho, que matou o animal que nada fez com ele. Ele saiu para caçar
e matou esse animal. Ainda segundo Janete, a CPI agora vai encaminhar o que foi apurado para que o Ministério Público avalie se vai oferecer denúncia à Justiça. Nós vamos pegar todas as peças da investigação que foi feita na tarde de ontem e também o material que foi produzido pela Polícia Civil. Vamos estar encaminhando para o Ministério Público essas peças para que ele entre com denúncia e processo criminal contra o autor dos disparos. E também nós vamos remeter toda essa documentação para a Universidade Federal do Espírito Santo, para que também tome as medidas cabíveis, abrindo um processo disciplinar, porque o autor deste crime covarde, ele está maculando a imagem de uma instituição importante como é a Universidade Federal do Espírito Santo e o campus de São Mateus. Um absurdo, né? Os animais que tiveram o rabo cortado em Guarapari foram resgatados. O caso está sendo investigado. A seguir você vai ver que o FGTS já está sendo liberado. Quer saber mais? Fique com a gente. Agora você vê imagens ao vivo do trânsito na reta do aeroporto. A gente volta já já. Começou a ser liberado hoje o dinheiro das contas ativas e inativas do FGTS. Existe um cronograma para que o valor, que é de até R$ 500, seja disponibilizado. Vamos ver na reportagem. O Alcemir é motorista de ônibus. Ele veio até esta agência da Caixa Econômica Federal em Vitória e já garantiu dinheiro a mais para colocar as contas em dia. Um incentivo, né? Porque fora de época assim, as pessoas estão precisando de dinheiro. O motorista fez como milhares de pessoas que aproveitaram para retirar o dinheiro do fundo de garantia já no primeiro dia de saque imediato. A liberação, por enquanto, é apenas para correntistas da Caixa. O calendário que inicia hoje é para os nascidos entre janeiro e abril que possuem conta de poupança individual. Esses créditos serão feitos automaticamente nas contas de poupança. Então a pessoa não precisa fazer nada, vai receber o crédito na conta de poupança. A liberação de parte do FGTS pode ser um alívio para quem está com as contas no vermelho. 40% dos capixabas que foram inclusos no SPC no último mês têm dívidas de até R$ 500, que é justamente o valor limite liberado pela Caixa para cada conta. Aquele consumidor que tem dívidas pendentes, a nossa orientação é que ele venha a sanear as suas finanças, que ele aproveite esse dinheiro para quitar as dívidas ou até mesmo renegociar as dívidas existentes e no caso de dívidas com bancos, ele pode também fazer a portabilidade da sua dívida buscando aquela instituição bancária que melhor atenda os seus interesses. Para ajudar os devedores a colocarem as contas em dia, o Procon e a Federação dos Bancos se juntaram em um mutirão de renegociação de dívidas, que vai até o último dia desse mês de setembro. O consumidor que está com dívidas em instituições financeiras, ele pode entrar na plataforma consumidor.gov.br e aí, nesse período, a gente vai ter um mutirão de renegociação de dívidas com instituições bancárias. Ou então, ele pode vir à sede do Procon, nós teremos servidores aqui destinados exatamente para dar esse apoio ao consumidor que por acaso tenha dúvidas ou mesmo que não tenha internet disponível para fazer essa negociação. Então, só para reforçar então, o Procon estadual fica na Avenida Princesa Isabel, no centro de Vitória. E a gente fica por aqui. Para rever as reportagens e o jornal completo, acesse o nosso portal de notícias, tribunaonline.com.br. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Fique agora com o SBT Brasil. Uma ótima noite para você, excelente fim de semana e para a gente que trabalha, até amanhã. Tchau, tchau.